Boa tarde, 1h30. Hoje o seu Astério foi Caxias no horário. Ele que estava apresentando o Gazeta Alerta terminou britanicamente, 1h30. Quero saudá-los, saudar a todos e a todas que acompanham o programa Gazeta Entrevista. O Lalá já apertou o biloto ali, estão as formas, como você pode acompanhar o programa ao vivo. E ali no cantinho tem o celular, ó, 99989-1042. Você pode fazer a sua pergunta. Eu peço a gentileza que você faça a sua pergunta, faça a sua crítica, ou o seu elogio, enfim, o espaço é seu. A sua crítica, ela só não autoriza a sua ofensa. Por mais forte que ela seja, necessária, por mais contundente que ela seja, ela só não lhe autoriza a ofender ninguém. Ninguém. Então, respeitado esse princípio, pode falar o que você quiser, tá bom? E aí eu queria que você colocasse o seu nome, o seu bairro ou a sua cidade, se você mora no interior. Isso é bom para nos aproximar na medida do possível, não é? Eu queria aproveitar e pedir para o Lalá, aperta o biloto aí, Lalá, deixa eu olhar aqui para o povo. Deixa eu só fazer aqui uma observação. O governo hoje teve uma agenda lá em Senador Guiomar, né? Ali dando uma mão de pintura nova ali no armazém da Cageacre e tudo. Eu assisti aquela cena, vi a fotografia e diante de algumas informações prévias, vendo algumas personagens ali que estavam no dispositivo de honra, eu confesso que eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar o governador Gladson Cameli anunciar quem vai ser o secretário ou a secretária de Estado de Produção e Agronegócio, que é assim que se chama, né? A antiga Secretaria de Estado de Agricultura. Porque para um segmento que não disse a que veio, levando em conta o perfil da nossa agricultura, né? Agricultura de base familiar, o governo precisa olhar com mais atenção e com mais prioridade para esse segmento, não é? As fazendas da moda, sempre tem uma fazenda da moda, né? Para tirar foto, fazer vídeos. Essas aí não precisam de muito apoio, não, apesar de que sempre recorrem a apoio oficial. Mas o pequeno agricultor, a Secretaria de Estado de Produção Agrícola, de Agronegócio, corre o risco de ficar sob a responsabilidade de uma pessoa que não sabe diferenciar o cupuaçu de um engá? Não me parece ser uma... Mas vamos ver qual vai ser a decisão do governador em relação à Secretaria de Estado de Produção. Desde 2018 seria a menina dos olhos do governo. E o que nós vemos é um trabalhador agrícola completamente desassistido. Ou assistido de uma maneira que não respeita a importância, não é? Que o pequeno agricultor tem por aqui. E por falar em respeito a importâncias de áreas da gestão, nós vamos falar hoje sobre uma conduta do governo federal na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Eu vou lembrar o seguinte: o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura, que inclusive foi extinto, mas o Ministério da Educação, ele foi, na gestão do presidente Jair Bolsonaro, imediatamente ocupado por um grupo que apoiava o presidente Bolsonaro, chamado de grupo ideológico, né? Não é à toa, talvez. Porque o que aconteceu na segunda-feira, enquanto nós estávamos torcendo pelo Brasil, alguém apertou o biloto lá e retirou das universidades federais, dos institutos federais, escolas federais, se a memória não me falha, 344 milhões de reais. De uma situação que já tinha sido combinado com o próprio governo que não poderia fazer isso, ainda mais, quando é que nós estamos? Nós estamos no dia 30 de novembro. Como é que os reitores vão dar conta
de cumprir com todos os gastos que tem, respeitando todos os ritos, não é? Bom, eu não tenho autoridade para falar no assunto, mas a professora Letícia Mamed, que é com quem nós vamos conversar aqui agora no Gazeta Entrevista, tem autoridade. Senhor Laércio, por gentileza, professora Letícia Mamed, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao programa Gazeta Entrevista. Boa tarde, Tayana. Boa tarde a todos que nos acompanham. Agradeço o espaço. Vamos conversar sobre este assunto que não é nada agradável, mas necessário. Lhe surpreendeu a decisão do governo ou não? Sim, surpreendeu, como surpreende a todos os colegas que compõem a comunidade universitária, mas não é algo novo, né? Trata-se de mais uma ação dentro de um rol de situações. Este é mais um corte dentro de uma sucessão de cortes com os quais nós vivenciamos ao longo dos últimos 4 anos. Tinha sido combinado com vocês, Exato. Da Andifes, né? da Associação Exato. Nacional de Dirigentes de Instituições de Ensino Superior, é isso? Exato. E aí? Havia, entre o primeiro e o segundo turno das eleições, nós já havíamos sido surpreendidos também com um corte e, dada a nossa mobilização, a nossa articulação e a nossa pressão os social, alunos, né, professora, na rua, junto com os alunos, os técnicos e a sociedade como um todo, havia sido acertado, definido que isso seria revertido. No entanto, na segunda-feira, como você bem disse, exatamente durante o jogo da Seleção Brasileira de Futebol, novamente este corte ocorreu. E um corte de proporção maior, né, um corte que inviabiliza exatamente o cumprimento, né, das despesas básicas das universidades, dos institutos federais, dos colégios federais, a ponto de não conseguirmos pagar nossas contas de luz, de água, cumprir o pagamento dos nossos servidores terceirizados, cumprir o pagamento de bolsas que auxiliam os alunos, por exemplo, que se deslocam do interior para a capital para realizar os seus estudos, que possam arcar com as despesas de professores que se deslocam de Rio Branco para o Bujari, para Senador Guiomar, realizar suas atividades com os seus alunos. Enfim, as atividades que a universidade realiza, seja dentro de sala de aula, seja na pesquisa, nos seus laboratórios, seja na extensão de levar os serviços para a comunidade, tornam-se completamente inviabilizados. Esse corte que você mencionou, na escala de 340 milhões, no universo da nossa Universidade Federal do Acre, ele é da ordem de 5 milhões. 5 milhões. Então, quer dizer, compromissos que nossa universidade havia se comprometido, né, com pagamentos, eles estão efetivamente prejudicados. É claro que nossa administração da universidade deve estar, neste momento, fazendo exatamente todo um replanejamento, um novo estudo de como será possível reverter isso, mas há efetivamente uma ausência de recursos para lidar. Imagina um aperreio. Nós temos 30 dias ainda até o final do ano, nós temos serviços empenhados, contratos realizados e uma ausência de recursos, né? O dirigente das instituições, né, do Fórum das Instituições Federais, usou exatamente a expressão rasparam os recursos das contas das universidades federais. Essa foi a expressão que ela bem designa o que foi feito na última segunda-feira. Então, só voltando um pouco a fita, lembrando o que aconteceu entre o primeiro e o segundo turno das eleições. Diante da reação da comunidade acadêmica, né, o governo recuou, então anunciou que não ia ter o corte. Mesmo porque estávamos num período eleitoral e fazia parte de um processo de disputa eleitoral, e aí o governo entendeu isso como um possível desgaste num momento de disputa e decidiu recuar. E assim o fez, né? E agora, diante da definição... Exatamente. Então, embora haja uma tentativa de dizer que o governo não está trabalhando, que o governo está morno, acuado ou já entregando os pontos, situações como essa, né, mostram que não,
que, embora não estejamos acompanhando atuações efetivas diante das câmeras, mas o governo está atuando sim, efetivamente nos bastidores com procedimentos desta ordem, né? Atuando, fraturando recursos, limpando as contas de programas com recursos constitucionais que inviabilizam completamente o cumprimento de serviços constitucionais básicos e necessários para a população. Agora, professora, sempre tem uma explicação burocrática, né? Sim. Não, porque, olha, esses recursos, cada ministério que decide quais são os cortes necessários para garantir o orçamento do ano que vem, etc. E aí, professora? Então, tentar, neste momento, nos perder nessa discussão técnico-burocrática esconde o que é mais importante, né? Que é uma tentativa política efetiva de prejudicar o serviço e, na ponta, a realização do serviço, né? O impacto disso na ordem do dia para um gestor, no caso da nossa reitora, professora Guida Aquino, é muito angustiante, eu imagino, né? Você precisar arcar com compromissos firmados e não dispor de recursos para isso, isso na ponta é o que é o fato, né? Até que haja a possibilidade de reverter isso, existem famílias, existem prestadores de serviços na universidade que estão dependendo disso para manter suas famílias, ainda mais no momento como o final de ano, né? A universidade hoje possui seus professores, seus técnicos administrativos, mas há um rol de trabalhadores que nos assistem com seus serviços. Servidores da segurança, servidores da limpeza, que hoje compõem essa comunidade acadêmica. E essas pessoas são parte hoje da universidade no sentido de estarem ali no dia a dia. E isso é uma forma, inclusive, de impactar o mercado de trabalho local. Claro. A universidade hoje é um núcleo empregador importantíssimo na cidade e no estado. A universidade, ela é um núcleo empregador, ela é um núcleo, né, de movimentação de recursos na economia local. Se a universidade ela não dispõe do seu orçamento integral para executar suas atividades, isso também implica em todo um prejuízo na cadeia de serviços que ela representa, né? Claro, sem dúvida. Professora, eu queria só fazer um esclarecimento. O convite para que a senhora estivesse aqui faz parte de uma decisão de natureza, eu diria, política, mas não política partidária. Claro. Porque a senhora é presidente da Associação dos Docentes da UFAC. Exato. Correto? Correto. Então, lógico, seria eu ter aqui quem? A professora Guida Aquino, reitora. Mas nós decidimos trazê-la porque vocês, professores, que são, digamos assim, além dos alunos, me parece que vocês são peça fundamental, vital na estrutura das universidades federais. E vocês estão sem receber aumento desde 2017, por exemplo. Exato. Correto? Então, assim, em respeito à classe trabalhadora e em respeito aos professores, que a gente decidiu trazer primeiro a senhora na condição de presidente da ADUFAC, né? De fato, a categoria de docentes, ela veio aí ao longo do ano de 2022 numa batalha para tentar dialogar com o governo e tentar, pelo menos, repor as perdas inflacionárias, que foi um cálculo da ordem de 19,99%, nós não conseguimos. Vocês recuaram depois, Exato, porque, enfim, tentamos inúmeras manifestações, inúmeras tentativas de movimento grevista, mas a greve ela não ocorreu, porque não basta apenas querer fazer greve, é preciso fazer uma leitura do contexto, é preciso existir condições para que exista a possibilidade de uma greve, e no nosso caso, a greve ela não pode ocorrer de modo localizado, é preciso que isso aconteça de modo articulado nacionalmente, porque nós nos organizamos nacionalmente. Então, a greve ela não aconteceu, embora estejamos, como você bem disse, desde 2017, sem qualquer reajuste. Então, nós tentamos dialogar com este governo, pelo menos pela reposição
das perdas inflacionárias, que é um direito constitucional. Agora essa luta migra, né? Sim, migra absolutamente e já está, inclusive, nas nossas cartas entregues à comissão que está nesse processo de transição. Esperamos, obviamente, que isso seja objeto, né, de consideração, né, nessas tratativas da nova equipe, né, que deve compor o governo. Professor, eu vou lhe dizer uma coisa. O presidente Lula, sim, quando assumiu em 2002, sim, recebeu o país. Vou fazer aqui uma regressão para a gente tentar entender o cenário. Quando ele recebeu o país, a presidência do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, correto, o Brasil tinha uma cena. Correto. Inclusive, vocês, professores universitários, foram muito críticos em relação à gestão, sim, do presidente Fernando Henrique Cardoso. Mesmo ele sendo um membro da comunidade acadêmica. Exatamente, aliás, doutor, pós-doutor em sociologia, sim, enfim. No governo Lula, as coisas continuaram. Sim. Agora Lula recebe, exato, a presidência de Bolsonaro em um cenário completamente devastado. Distinto. Exato. Eu queria saber de vocês como é que vai ser isso para a rotina de vocês. Sim. Não é? Como é que vai ser isso aí? Porque vocês foram apontados na gestão de Bolsonaro como se vocês fossem uma espécie de regentes da balbúrdia. Exato. Você se lembra como o ministro falou a respeito das universidades, sim, federais, que ali, na verdade, tinha uma grande balbúrdia? Sim. Olha aí. Bem lembramos disso. É preciso muita cautela para entender como nós nos posicionaremos diante deste momento. Quer dizer, a atuação da categoria docente ao longo dos últimos 4 anos, ela foi de muito posicionamento crítico, né? Nós estivemos, ao longo desses 4 anos, acompanhando este governo, sofrendo, mais propriamente na mira deste governo, mais aguerridos, né? Encarando, enfrentando, resistindo, né? na linha de frente, todos os ataques, e seguindo, né? Apesar dos cortes, apesar de todas as afrontas sofridas. E aí nós enfrentamos agora este momento de transição com o mínimo de esperança de que coisas se alterem, pelo menos a reposição das políticas primárias para que a educação básica do país, a educação do ensino básico, do ensino médio, do ensino superior sejam asseguradas, as políticas mínimas que articulam a educação do país sejam, né, reafirmadas. Isso já seria um princípio, né, que foi descontinuado pelo governo anterior. E aí nós estamos, sim, neste momento, refletindo como nós iremos, né, recompor a luta. Nosso sindicato é um sindicato classista, ele tem uma história de luta política e continuará lutando politicamente. Ainda que tenhamos politicamente nos posicionado em prol da candidatura do candidato Lula da Silva, nós estaremos acompanhando o seu governo do lado crítico da história, né? Porque nós temos nossas causas e elas serão negociadas de modo crítico. Eu me lembro que na própria gestão Lula vocês fizeram greves, sim, assim históricas. Nossas greves mais históricas foram exatamente durante os governos de Lula e Dilma. Exatamente. Professora, nós vamos fazer um intervalo, claro, e já voltamos. Vamos continuar falando a respeito de educação aqui no Gazeta Entrevista com a presidente da Associação dos Docentes da UFAC, professora Letícia Mamede.